Hoje nós vamos falar sobre o rico, sobre uma pessoa que coloca então a sua fé no dinheiro, nos seus bens materiais, naquilo então que o mundo tem para oferecer, naquilo que tem sufocado muita gente e desviando muitas pessoas do verdadeiro propósito de Deus. E tem feito então essas pessoas de escravas, pessoas então que são cheias delas, do eu, do ego, pessoas então que têm se tornado arrogantes, vaidosas, soberbas, pessoas então que simplesmente rejeitam a Deus, rejeitam então o seu Criador, rejeitam então o plano de salvação de Deus e acham então que não precisam de ninguém, que não precisam de Deus e muito menos de pessoas. Nós vamos falar sobre então a parábola do rico insensato. Que o Senhor então nos ajude, que o Senhor então abra o nosso entendimento, que abra então a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, para que o Senhor então nos traga o entendimento, para que o Senhor então nos mostre aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Vamos ler então o nosso texto. Fala então sobre a parábola do rico insensato, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Lucas capítulo 12, do versículo 16 até o 21. E vamos ler. É a parábola de um homem rico. Vamos ler então. E propôs-lhe uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E este então dizia consigo: o que farei? Pois não tenho espaço para recolher todos os meus frutos, ou seja, todos os meus lucros. E então ele disse: farei então assim: destruirei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali guardarei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens que dão para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus então lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te glorificar, te exaltar, te reverenciar por quem tu és, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor continua a fazer, pela tua misericórdia que nos dá mais um dia, pela tua misericórdia que nos traz à tua presença, pela tua graça que nos permanece, que nos dá a graça de permanecer, de estar na tua presença, de poder, ó Deus, ter a tua palavra, de poder, ó Deus, ouvir a tua voz. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Agora, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha revelar a tua vontade soberana neste dia, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através desta parábola, que o teu Espírito Santo traga à luz a revelação do Senhor, a palavra que nós necessitamos ouvir. Ó Deus, fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, porque nós dependemos, que nós precisamos, porque nós carecemos da tua palavra, porque nós carecemos da tua presença, porque nós carecemos dos teus planos, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Joga por terra tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é cegueira espiritual, joga por terra toda a incredulidade, joga por terra, Pai, toda a dureza do coração, ó Pai, que traz um quebrantamento sobre os nossos corações, que haja uma manifestação de graça, que a tua graça abunde sobre as nossas vidas, ó Pai, que haja uma manifestação de temor e tremor sobre os nossos corações. E manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, que o teu reino se manifeste, que o teu reino avance, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, esta parábola, ela é uma parábola de Jesus. Aqui Jesus, então, irmãos, ele nos dá então um exemplo de um homem
Primeiramente, então, entendemos que este homem do nosso texto, ele está, então, rejeitando a Deus. A sua vida mostra isso. O texto nos fala, então, de um homem rico, o qual, então, só estava preocupado com o seu matrimônio. Um homem, então, que tinha muitas posses. Um homem, então, que ganhava muito dinheiro. Que, com certeza, aparentemente, diante do mundo tinha, então, uma grande vida. Este homem, então, ele tinha muito dinheiro. Mas este homem, então, ele tinha então em mente ganhar mais, e então ele pensou em destruir então o seu negócio atual para fazer então algo superior, para fazer então um negócio superior, para fazer então algo maior, algo então que lhe desse mais lucro, algo então que lhe fizesse produzir mais dinheiro, que lhe fizesse então ser mais rico, algo então que lhe enriquecesse mais. O que significa que se este homem então era rico, fazendo então algo maior, isso significaria então que ele iria ficar então milionário. Então nós vemos que para este homem a sua satisfação então era em ter dinheiro, era então em ser milionário, porque ele achava que assim seria feliz. Ou seja, comendo e bebendo o que quisesse, indo para onde ele quisesse, viajando para onde ele quisesse, vivendo então completamente independente de ajudas, inclusive então da ajuda divina de Deus. Mas então o Senhor Jesus no final ele deixa então um alerta para esse homem da sua história, desta parábola, que no final nada daquilo valeria então a pena. A sua alma então ela iria ser pedida, e então o que ele iria dar em troca? O que ele então iria dar em troca? O dinheiro, as suas riquezas, a sua herança. Nós precisamos entender que o dinheiro ele não leva ninguém para o céu. A riqueza não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, é mais fácil a riqueza levar a pessoa para o inferno do que para o céu. Porque o rico, ele coloca a sua fé no dinheiro. Ele se torna avarento e soberbo. Este homem da história que nós lemos, ele rejeitou a Deus, o seu Criador. Ele preferiu então correr atrás de fama, atrás da luxúria, de ficar rico, de ficar então milionário. Este homem então ele preferiu fazer castelos nesta terra. Ele preferiu então juntar grandes tesouros nesta terra, achando então provavelmente que iria então ficar nesta terra para sempre, achando provavelmente que era então imortal. Provavelmente este homem ele não acreditava no céu nem do inferno. E no final, amados, este homem ele pereceu sem salvação e foi para o inferno por causa da sua ignorância, por causa da sua soberba, por causa então que a sua fé estava no dinheiro. Amados, assim tem sido nos nossos dias. Assim tem sido a vida de muitas pessoas, rejeitando a Deus, rejeitando o Criador, rejeitando o sacrifício de Jesus, o qual morreu então para salvá-los, o qual então rejeitou da ideia do céu, o qual rejeitou a ideia da existência do céu e do inferno. E então eles vivem então correndo atrás de coisas passageiras, vivem então correndo atrás de coisas humanas, coisas então que vão passar, coisas então que vão perecer, que vão ser então consumidas por Deus um dia. Pessoas então que correm atrás de empregos melhores,
de casas melhores, de vidas melhores, pessoas então que só estão preocupadas em ter, em obter, em juntar, em obter então lucros, em ganhar então muito dinheiro, pessoas então que têm feito a sua vida tentando construir tesouros nesta miserável terra, que um dia vai arder, que um dia será consumida. A palavra de Deus diz que o céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor prevalece. Meus irmãos, pessoas que não conhecem a verdade que liberta, pessoas que estão correndo em direção ao abismo, ao inferno, pessoas que querem ficar ricas, pessoas que querem ficar milionárias à força, que querem ter então uma vida de sonho. Muitos de nós, com certeza, antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós então entendermos, antes de nós vivermos para este Jesus, antes de nós aceitarmos este Jesus que agora pertence, que agora é nosso, que agora então é o dono das nossas vidas, com certeza antes o nosso sonho era ser rico, era ser milionário, era ter então uma vida de sonho. Então todos aqueles que rejeitam Jesus, todos aqueles que não têm Jesus, esse é o sonho dessas pessoas. Terem uma vida de sonho, serem ricos, serem milionários. Mas a pergunta é, valerá a pena? Será que vale a pena? Claro que não. Vamos ver então o que a Bíblia diz. Vamos ler então Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Olha o que o Senhor Jesus diz: não ajuntais para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus então aqui ele fala tudo, irmãos, que é errado sim fazer tesouros nesta terra, porque se o fizerem, estarão então correndo em vão, estarão então indo pelo sentido contrário. Deus está chamando então essas pessoas para si, para os seus caminhos, mas essas pessoas elas estão indo pelo caminho contrário, elas estão cegas, elas estão então com os olhos do mundo, naquilo então que o mundo pode proporcionar, naquilo que Satanás está disposto a dar, porque este, segundo a Bíblia, é o príncipe deste mundo. Meus irmãos, prestem bem atenção naquilo que eu vou falar agora. Deus ele não promete riquezas nesta terra. Ouça bem isto e guarde isto. Quem promete riquezas nesta terra não é Deus, mas é Satanás. E eu provo isso na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia fala que Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás. E uma dessas vezes, Jesus ele é tentado por Satanás. A Bíblia nos fala que Satanás leva ele Satanás então leva ele a um monte, e então Satanás dá então o mundo, oferece então o mundo a Jesus, diz: tudo isto que tu estás vendo, ou seja, o mundo, tudo isto me foi dado, tudo isto me pertence, se tu me prostrares, tudo isto eu te darei. Se tu me adorares, tudo isto eu te darei. Eu te prosperarei, eu te farei rico, eu te farei milionário, eu te darei o mundo. Eu te darei o mundo nas tuas mãos. Não é Jesus que oferece o mundo. Não é Jesus que oferece riquezas, mas sim Satanás. A Bíblia nos fala que Jesus rejeitou a proposta de Satanás. Quem nos oferece o mundo, quem nos faz
quem nos oferece riquezas, quem nos oferece é Satanás e não Deus. O diabo estava oferecendo riquezas e Jesus rejeitou. A verdadeira riqueza, irmãos, ela está em nosso coração. Ela está em guardar o nosso coração para o nosso Senhor, para Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele nunca criticou a riqueza. Ele criticava e alertava era então a questão que a riqueza poderia então pôr em risco a salvação de um homem. Jesus então ele não via a riqueza como um sinal de bênção de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam e falam hoje em dia, especialmente hoje no meio evangélico, que prega então muito sobre este tema de prosperidade, que Deus vai te enriquecer, que Deus vai dar, que a riqueza então é sinal de bênção de Deus. Ao contrário disso, irmão, Jesus, ele mostrou que isso não é verdade. Basta então nós olharmos para a vida de Jesus. Jesus então ele mostrou que uma pessoa ela seria abençoada se fosse sedenta de Deus, se dependesse então simplesmente de Deus, se obedecesse então à palavra de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo ele nunca disse que os ricos não entrariam no reino dos céus, porque se fosse assim então a salvação ela dependia da pobreza, da classe social da pessoa. Mas o que Jesus disse foi que seria mais difícil para o rico entrar no reino dos céus do que para o pobre, porque a riqueza ela gera soberba no homem, ela gera arrogância, ela gera vaidade, ela gera orgulho, ela gera ganância, ela faz então a pessoa avarenta. Por isso Jesus ele teve então a preocupação de falar muito sobre este tema. Sabe, irmãos, se somos ricos ou não, fisicamente não importa, não interessa para nada, porque a verdadeira riqueza, o verdadeiro matrimônio, irmãos, se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira riqueza. É nele que nós somos ricos. Ele então é o nosso bem maior. É vivendo então para Ele. É seguindo Ele. É obedecendo a Ele. É no seu reino. É na sua glória. É no céu, irmãos, que está o nosso tesouro. É no céu que está a nossa casa. É no céu que está o nosso lugar. É lá que está tudo o que nós precisamos. A Bíblia nos fala que Jesus disse que era necessário que ele fosse para o Pai, que ele subisse para o Pai, que na casa do seu Pai existiam muitas moradas, que ele iria então preparar morada, mas que então ele voltaria para nos buscar e para nos levar para onde ele estava. Então, igreja, é nisto que nós temos que nos agarrar, amar isto, desejar o céu, entender então que a plena felicidade, que a plena paz, o pleno gozo, o nosso tesouro, a nossa herança não está aqui nesta terra, mas está no céu, está no reino de Deus. Lá então está o nosso verdadeiro tesouro. Então, em nome dos irmãos, vamos rejeitar aquilo que este mundo tem para dar, aquilo que este mundo nos tem dado, e vamos então nos centrar naquilo que o céu tem, naquilo que o céu tem à nossa espera, naquilo então que está à nossa disposição. Delícias, irmãos, estão à nossa disposição. Alegria, paz, consolação, amor, satisfação, felicidade, a presença de Deus viva. Nós vamos estar então diante do Cordeiro do nosso Senhor para o abraçar, para o amar, para o glorificar, para agradecer, para o reverenciar, para cantar e cantar louvores a Ele para todo sempre, para toda a eternidade, para todos os séculos. Amém. Então, igreja, irmãos, povo de Deus, a nossa riqueza, ela se chama Jesus Cristo. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Mas se nós não tivermos,
nós não temos simplesmente nada, que nós não venhamos correr atrás do mundo, que nós não venhamos correr atrás de riquezas, mas que nós possamos entender que a verdadeira riqueza ela se chama Jesus Cristo, que com Jesus nós somos milionários, que com Jesus nós somos ricos, mas que sem Ele nós somos pobres, que sem Ele nós não somos simplesmente nada. Amém? Que o Espírito Santo Ele possa falar a cada coração e que o Senhor nos leve ao verdadeiro entendimento, que nós possamos buscar o seu reino, a sua justiça, que nós possamos buscar a sua vontade, que nós possamos buscar a sua presença a cada dia, que nós possamos buscar somente a sua palavra. A nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está na sua palavra. Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso maior prazer, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tesouro. Amém? Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Fique na paz.